Muito bem-vindos a mais uma Conexão Via Mar, da Bienal do Livro de Pernambuco. Eu sou Fábio Lucas, do Livro News, e hoje converso com Rogério Pereira, editor do jornal Rascunho, que completa 20 anos esse ano. Rogério, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Fábio, é um prazer. Queria, antes de mais nada, agradecer, né, a generosidade do encontro. Eu acho que é importante nesse momento e eu acho sempre importante essa troca em relação à literatura, à leitura, enfim. Eu acho que essa conversa, espero que ela seja importante para nós e para as pessoas que trabalham com livro-leitura e para os leitores. Fala um pouquinho de onde você está. Você está em Curitiba, você mora em Curitiba, e como é que você começou a ter a literatura como um dos principais polos de sua vida? Eu estou do lado de Curitiba, na verdade. Eu morei em Curitiba durante muitos anos, enfim, quase minha vida toda. E eu estou numa cidade do lado aqui, que chama Campo Largo, que tem a alcunha de ser a capital brasileira da porcelana, da louça, né? Enfim, não serve para nada, mas todo prato que ou é produzido aqui em Campo Largo ou é produzido na China. Enfim, eu moro aqui em Campo Largo, que é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, mas é do lado de Curitiba, né? Então eu estou sempre em Curitiba, minha família é lá, meus filhos moram em Curitiba, enfim. É, a minha chegada na literatura ela é uma coisa completamente, eu acho que é uma coisa até inusitada, assim, né? Claro que existe uma trajetória, existe uma construção, existe um trajeto que foi feito, né? Eu tenho 47 anos e os últimos 20 anos, especificamente desde o dia 8 de abril de 2000 até agora, eu me dedico exclusivamente à literatura, né? Seja fazendo rascunho, seja fazendo projetos de leitura, seja escrevendo, enfim. Mas a literatura ela entrou na minha casa e na minha vida por uma via, assim, muito torta, se parar para pensar, num país como o Brasil, né, de uma maneira muito inusitada, porque assim, eu nunca imaginei, né, hoje eu construí uma casa, essa casa que eu moro em Campo Largo, eu até brinco com meus amigos que eu não construí minha casa pensando na disposição dos móveis, enfim, como que eu vou fazer para viver nessa casa, mas eu fiz uma casa pensando nos livros, né, então eu tenho uma casa aqui que deve ter uns 20 mil livros, mais ou menos, que é uma biblioteca que eu carrego comigo desde os 12, 13 anos de idade, que é quando eu comecei a comprar livros. Mas a minha chegada na literatura nunca foi pela literatura, foi sempre por um outro caminho que eu acho que é o caminho mais importante para quem vive no Brasil, enfim, que é o caminho da educação. As pessoas já estão cansadas de ouvir minhas histórias, mas enfim, acho que alguém não ouviu ainda e eu preciso contá-la para poder contextualizar essa nossa conversa. Mas eu venho da roça, né? Então, assim, eu nasci na roça, no interior de Santa Catarina, uma cidadezinha que não tinha absolutamente nada. Não nasci nem na cidade, foi na roça mesmo, no meio do mato. E aí a gente faz aquele processo migratório, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80, né, aquele êxodo rural que aconteceu em todas as regiões do Brasil, e a gente passa de um país agrário para um país urbano, e isso tem uma série de consequências que a gente sabe muito bem quais são até hoje, né, e aí eu vou migrando aos poucos, né, dessa roça para uma cidadezinha menor, que é Pato Branco, que é no sudoeste do Paraná, e depois eu chego em Curitiba com 7 anos de idade, cerca de 7 anos de idade, e vou morar numa chácara de flores, enfim, de favor. Já era uma situação um pouco melhor, porque a gente morava num lugar que não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha nada, né, na verdade, era um fim de mundo aquilo, né. E aí os meus pais, eles nunca frequentaram escola, não foram à escola, enfim, meu pai acho que foi um ano ou dois, minha mãe também isso, eram analfabetos funcionais, né, né, minha mãe faleceu, mas meu pai segue vivo, é aquela pessoa que não consegue ler, entender, enfim, são milhões, né, iguais a eles no Brasil. E quando eu chego em Curitiba, eu ganho uma missão da minha mãe, e eu acho isso muito importante, assim, muito, muito marcante na minha vida, que a minha mãe tomou uma iniciativa bastante nobre, né? Porque ela pegou um pacote de arroz de 5 quilos, assim, né? Lavou esse pacote de arroz e tal, cortou bonitinho e tal, e colocou dentro desse pacote de arroz um lápis, uma borracha e um caderno, né? Que a gente tinha ganhado da Secretaria de Educação aqui de Curitiba, da Fundepar, que chama aqui, e me mandou para um lugar muito estranho, que era a escola. Né, ele falou, você vai para a escola, vai chamar aquela mulher lá na frente de tia, enfim, que era a professora, né, e eu encontrei nesse lugar. Aí eu acho que é importante, assim, porque minha mãe me manda para a escola, para um lugar que ela não tinha ido, que ela não tinha frequentado, e eu vou para a escola por motivos bastante nobres, né, um deles era para não trabalhar,
porque a gente trabalhava desde criança, desde os 8, 9 anos, sempre trabalhei, né, ajudando minha mãe, vendendo flor na rua, enfim, fazendo subempregos, a gente sempre teve que, de alguma maneira, se virar para sobreviver, mesmo estando em Curitiba, né. E aí eu vou para a escola para fugir do trabalho, porque se eu estudasse meio período, eu já trabalhava, né, estudava meio período, trabalhava só meio período, já não precisava trabalhar o dia todo. E também eu ia para a escola para comer, que era muito importante isso, assim, a escola era um lugar, a cantina da escola me parecia o lugar mais agradável do mundo, assim, né, tinha a tia Zilda lá, que sempre me oferecia alguma coisa para comer, enfim, eu ia para a escola para isso. Né? Obviamente que eu ia para estudar, e aí quando eu chego na escola eu descubro um mundo que eu acho que é importante, que na minha casa não existia, porque minha mãe não lia, meu pai não lia, não via livro, não havia nada, enfim, havia apenas o básico para a gente sobreviver. Não havia nem banheiro na casa onde eu morava em Curitiba, né? Eu brinco que o banheiro era aquela casinha no fundo de casa, né? Aquele buraco, né? Que as pessoas fazem, e hoje fazem ainda no Brasil até hoje isso, em algumas cidades no interior do Brasil ainda faz. Eu brinco que lá que era um mini inferno, né? Com o diabo dentro de um buraco, né? Que aquilo no calor era um inferno absurdo, né? E então é nessa situação extrema que eu vou para a escola. E aí eu vou para a escola e eu descubro o mundo da palavra escrita, né? Que é uma mulher pega um giz e escreve uma letra num quadro e liga uma letra com a outra e ela começa a me ensinar uma coisa que na minha casa não era possível, que ela me ensinou, me alfabetizou, né? Ela me ensinou a ler e escrever, foi a minha primeira professora, enfim. E aí, a partir do momento que eu entro na escola e vejo aquele espaço ali, que é um espaço acolhedor, pelo menos para mim era um espaço acolhedor, né? Porque eu ia para a escola, tinha comida, tinha uma professora, me ensinavam coisas, enfim, tinha um ambiente que era mais ou menos civilizado, enfim, claro, tinha bullying, tinha um monte de problemas, porque eu era o único que ia de chinelo de dedo para a escola, tinha uma série de problemas, enfim, eu levava meu material escolar dentro de um pacote de arroz, enfim, problemas, né, que eu, meu irmão, minha irmã, algumas outras crianças, nós sofríamos, enfim, por ter uma situação social, que é normal, assim, né, mas, assim, a minha chegada na literatura aí se dá a partir do momento em que, em algum momento ali, naquele processo civilizatório da escola e tal, eu olho para o lado, para o entorno da minha família e vejo que são pessoas muito pobres do ponto de vista, assim, de não ter nada, a gente não tinha absolutamente nada, né? Porque eles nunca frequentaram a escola. Então, a minha aposta, Fábio, aí, a partir, claro, eu não vou ter essa consciência com 8 anos de idade, com 9 anos de idade, eu queria me divertir, brincar, estudar, enfim, passar de ano, que era obrigatório, né, enfim, mas, e eu tenho muitas histórias com escola, assim, muitas, né, então, a partir do momento em que eu entro na adolescência, e aí eu vou trabalhar. Eu já tinha trabalhado em vários lugares, fábrica de móveis, enfim, fazia vários trabalhos relativamente pesados. Eu trabalhava, com 12 anos, eu trabalhava numa fábrica de móveis o dia inteiro e à noite eu ia para a escola. E aí, com 13 anos, que eu acho que começa a dar uma virada em relação à literatura, que é quando eu vou trabalhar na Gazeta Mercantil como office boy. Né? Então, eu entro na Gazeta Mercantil por quê? Porque minha mãe era empregada doméstica na casa de um diretor da sucursal da Gazeta Mercantil aqui em Curitiba. E aí eu vou trabalhar na Gazeta Mercantil por um motivo bastante nobre. Assim, eu fiz um curso muito importante na minha vida, que é o curso mais importante que eu fiz, que não está no meu currículo, mas eu vou pôr, que está, inclusive, aqui, é o único diploma que eu tenho pregado na parede da minha casa, que é o curso de datilografia e auxiliar de escritório no Senac, que eu fiz acho que com 11 ou 12 anos. E aí eu vou trabalhar na Gazeta Mercantil porque eu tinha esse diploma, né, que era muito importante aprender a datilografar, né, e eu tinha aprendido naquelas maquininhas da Olivetti, enfim. E aí eu vou trabalhar na Gazeta Mercantil, minha mãe é empregada doméstica, eu até brinco que a gente tinha uma holding, né, eu, minha mãe e meu pai, porque eu era o office boy da Gazeta Mercantil, né, eu quase matei o diretor da Gazeta, porque eu comprava uns 4 ou 5 pastéis gordurosos para ele por dia, ele comia, não sei nem que ele ficava tanto pastel, fumava 3 carteiras de free, todos os dias que eu comprava também. Aí a minha mãe cuidava da roupa da casa dele e meu pai era motorista, depois de um tempo entrou na Gazeta Mercantil como motorista, enfim, a gente tinha uma holding ali que cuidava daquele homem, enfim, cuidamos relativamente bem, porque morreu bastante velho. E aí quando eu entro na Gazeta Mercantil, aí sim, eu continuo apostando nessa questão da educação, continuo estudando, escola pública, enfim, e aí eu vou fazer faculdade, né, aí quando eu fico ali na Gazeta quase 10 anos, e aí eu vou fazer faculdade de filosofia por um motivo bastante prático, eu sempre fui muito pragmático na minha vida, né? Eu vou fazer faculdade de filosofia por quê? Porque eu estudei a vida inteira em escola pública e era o único curso, assim, como eu gostava muito de ler, gostava do professor de filosofia na escola, enfim, e era o único curso que eu conseguiria passar,
porque assim, eu não ia fazer jornalismo, não ia conseguir passar, porque eu não tinha feito cursinho, a escola pública era muito problemática, eu não era nenhum gênio, eu nunca fui, muito pelo contrário, né? E aí eu fazer filosofia, eu passo no vestibular, aí eu entro na faculdade, porque o meu grande objetivo na vida, depois de todo esse processo, e claro, né, de ir para a escola, comer, enfim, era chegar na universidade, porque assim, se eu chegasse na universidade, aí eu seria, tipo, a pessoa mais bem-sucedida de toda a história da minha família, né, porque minha mãe tinha 11 irmãos, boa parte deles analfabetos, aí tinha toda uma história, né, que vem, assim, por trás Você já tinha saído da Gazeta quando começou o curso de filosofia ou você fez ainda lá? Não, eu fiz lá ainda um pedaço, né? Depois eu fui fazer jornalismo, daí eu larguei a faculdade de filosofia, fui fazer jornalismo, mas nesse trajeto tem coisas muito importantes, assim, Fábio, porque não é simples, assim, chegar lá e chegar na universidade, né? Porque também não tem nada de muito. As pessoas falam assim, você chegou lá na universidade, enfim, você tem um jornal de literatura e tal. Essa história, a minha história, ela é uma história muito comum, né? Ela é uma história corriqueira, assim, tem muita, tipo o dono da Casas Bahia, não que eu não sou tão milionário quanto ele, nem almejo a isso, mas assim, eu só não vendo geladeira, porque assim, história de pessoas que saíram de uma situação bastante complicada socialmente, financeiramente, economicamente, enfim, elas, assim, o Brasil está cheio de exemplos, assim, então minha história ela é uma história comum, eu só tenho talvez um diferencial, que eu tenho um jornal de literatura, que quase ninguém tem um jornal de literatura, né? Enfim, talvez seja um diferencial. Mas essa trajetória eu acho que é importante, Fábio, talvez, a questão da educação aí. Sim. Que eu acho mais importante do que a literatura, porque eu nunca imaginei em nenhum momento, voltando, assim, pensando, se em algum momento eu imaginei, eu vou ser escritor. Em nenhum momento. Apesar de que quando eu entro na faculdade, depois eu faço filosofia e tal, e vou fazer jornalismo, aí eu, obviamente, eu começo a escrever, eu começo a montar uma biblioteca que eu tenho aqui na minha casa, esses livros, até é engraçado, porque para que serve uma biblioteca, né? As pessoas sempre perguntam para mim, para que serve a literatura? Ela serve para mostrar para o teu filho, por exemplo, o que é importante, né? Eu até brinco que tem o Lorenzo, que é o meu filho de 11 anos, quando ele tinha uns 8 anos, ele estava aqui na minha casa, que é tomada de livros, e ele estava muito irritado, porque eu estava mandando ele fazer uma coisa horrível, né, que era tomar banho. Eu falei assim, Lorenzo, vai tomar banho. E ele falou, não vou tomar banho, filho, não quero tomar banho. Eu falei, mas vai tomar banho, moleque. Ele falou, não vou tomar banho, eu estou vendo aqui um futebol, sei lá, que ele estava vendo na TV. E aí, um momento, ele falou assim, o negócio é o seguinte, aí ele saiu do sofá, correndo em direção ao quê? À estante de livros, e ele foi lá e pegou um livro de capa azul que tem ali, que é uma coleção que eu tenho, e ele falou assim, se você me mandar tomar banho mais uma vez, eu vou queimar esse livro. E aí eu parei para pensar, assim, era um ato de amor, assim, em relação àquele núcleo familiar. Por quê? Porque ele, na inocência dele, na maldade também, infantil ali, aos 8 anos de idade, ele sabia exatamente que aquele livro de capa azul era uma das coisas mais valiosas que existe nessa casa. Ele poderia querer quebrar a TV, querer riscar a geladeira, enfim, riscar meu carro, enfim, bens materiais. Ele foi direto naquele livro, por quê? Porque aquele livro é uma coleção de capa azul que eu comprei numa banca de jornal quando eu tinha 13 anos, que ficava em frente à Gazeta Mercantil, que era uma coleção da Record, em parceria acho, com a Folha de São Paulo, sei lá, essas coleções. E é uma coleção que tem 100 livros, né? Faltam 4, que eu já encontrei em sebo, eu nunca comprei esses 4, porque esses 4 livros que faltam contam um pouco da minha história, enfim, eu não comprei porque eu não tinha dinheiro, sei lá, faz parte da minha história. Eu nunca completei essa coleção, é uma coleção incompleta de 100 livros, e o meu filho sabe exatamente que aqueles livros são muito importantes, porque ele sabe que possivelmente aqueles 100 livros sejam uma parte da herança, né, que eu vou deixar para ele, que é um pedaço da história que se constrói a partir dos livros que eu li, ou que eu comprei, enfim. Então, nessa trajetória toda aí, Fábio, tem essas histórias que elas vão sendo permeadas pela literatura em algum momento, mas em nenhum momento eu imaginei que a literatura fosse ser a minha vida, né? Fosse, claro que ali quando eu entro na faculdade de jornalismo e eu começo a construir essa biblioteca aos 14, porque eu comprava livros, na verdade, por questões práticas. Uma porque eu vendia muita redação na escola, né? Eu trocava por coxinha, Coca-Cola, porque os moleques não queriam ler Dom Casmurro, ler Iracema, ler aqueles livros que os professores mandam a gente ler na escola. Aquilo era muito chato, né, para todo mundo. E eu lia aquilo e eu fazia as resenhas, fazia redação, trocava por pastel, por coxinha, por refrigerante, enfim, coisas muito importantes para a sobrevivência de um adolescente, né? E eu comprava muitos livros também porque
eu queria ter uma biblioteca, porque eu achava que se eu tivesse uma biblioteca, né, se eu tivesse uma biblioteca, eu seria uma pessoa mais inteligente, enfim, pessoas que tinham livros, eu achava que socialmente eram mais respeitadas, enfim, eu tinha uma construção ali que era uma coisa muito ingênua e muito romântica. Por quê? Porque a minha casa era desprovida era desprovida de educação, era desprovida de livros, era desprovida de... Enfim, não existia esse ambiente. Eu queria construir um ambiente que me favorecesse de alguma maneira, né? Ô, Rogério, mas a escola te estimulava a isso? Você vivia num ambiente escolar em que essa cultura do livro, ela também existia bastante e te dava essa vontade toda de ter uma biblioteca em casa, por exemplo? Ou é uma coisa que veio mais de dentro de você? Eu não sei, Fábio, é difícil localizar isso, mas, por exemplo, eu tenho várias histórias de leitura. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, sei lá, 10 no máximo, a professora chegou na sala de aula e falou o seguinte: olha, e as professoras mandam a gente para cada lugar estranho, né? Corpo de bombeiros, Detran, umas coisas estranhas, assim, quando a gente é criança, leva a gente para os lugares estranhos. E aí a professora falou: olha, na semana que vem, nós vamos visitar uma feira do livro, que ficava ali no centro de Curitiba. Uma feira pequenininha, uma praça, enfim, toda cidade tem uma feira do livro em algum momento, né? Era uma feira pequenininha, então nós vamos à feira do livro, porque daí levava aquele monte de criança fazendo algazarra, ninguém queria saber de nada daquilo, e a professora falou: olha, vocês precisam trazer um dinheiro. Isso me marcou muito, porque assim, a gente era muito desprovido de qualquer dinheiro na minha casa. Todo o dinheiro que entrava lá era assim, para sobrevivência, mas assim, muito no limite, né? E aí eu vou para casa e falo para minha mãe, né? Eu lembro desse diálogo que eu falei para ela: eu preciso de um dinheiro porque a professora mandou, porque a gente vai numa feira do livro. E aí a minha mãe falou: a professora mandou? Eu falei: mandou. Então o que a professora mandava, minha mãe meio que se guiava por aquilo, né? Porque ela não entendia aquilo. Então ela me deu um dinheiro e eu fui para a escola num dia lá da feira. Vou para a escola, entro num ônibus e vou para a feira do livro. E aí, quando eu chego na Feira do Livro, eu tenho uma grande desilusão, uma das muitas, né, que tive na minha vida, que eu cheguei na Feira do Livro e eu vi que o dinheiro que a minha mãe tinha me dado não dava para comprar nenhum livro, né? Então, assim, não dava para comprar nada com aquele dinheiro. E aí, aquilo me causa uma tristeza muito grande, né? Até porque meus amigos... Eu tinha um problema que eu estudava numa escola, num bairro, que tinha uma série de descendentes italianos que não eram pessoas cultas, enfim, mas eles tinham um poder aquisitivo bom, né? Então todas as crianças convergiam para a mesma escola, então havia um problema social dentro da escola muito grande, assim, porque eram pessoas muito pobres com pessoas de classe média dentro da mesma escola. E aí eu lembro até que uma menina me perguntou: Rogério, você não vai comprar nenhum livro? E aí eu sempre tive frases espirituosas, né? A leitura, já nessa época eu já lia, enfim, me servia para me proteger um pouco do mundo, né? Eu falei assim: não, eu não gostei de nenhum. Na verdade, não é que eu não tivesse gostado de nenhum, é que nenhum tinha gostado de mim, né? Porque o meu dinheiro não dava para comprar nenhum daqueles livros. E aí, eu até escrevi um texto sobre isso, e aí no final tem aquele cesto de livros que ninguém quer comprar, enfim, toda feira tem, a Bienal aí tem, toda feira do livro tem aquele saldão de livros que os editores não conseguem vender, enfim. E aí eu vi que tinha um livro que eu conseguiria comprar dentro de um cesto. E aí eu literalmente mergulho nesse cesto. Eu até escrevi um texto acho que para o Colégio Medianeira, uma revista aí, que chamava Moby Dick e as Formigas, né? Nós éramos as formigas e eu me transformei em Moby Dick naquele momento, porque eu mergulhei em busca de um livro, né? E aí eu comprei um livro que era horrível, né? Grampeado, poucas páginas, uma historinha ali de um homem que estava numa ilha, enfim, que não era o Robinson Crusoe. E aí eu entro no ônibus e vou para casa, porque eu não podia chegar em casa sem o livro, porque minha mãe tinha me dado o dinheiro. Se eu chegasse em casa sem o livro, ainda tinha corrido o risco de apanhar, né? Tinha esse problema, ainda levar uns cascudos da minha mãe, né? Porque eu não tinha cumprido a missão que a professora tinha me dado. Enfim, tinha toda uma questão aí também, né? E aí eu chego em casa e a minha mãe me pergunta se eu tinha comprado o livro, e eu, né, feliz da vida, falei: eu comprei esse livro. E aí é uma questão importante, Fábio, porque minha mãe, na sua ignorância, todo o seu analfabetismo, todos os seus problemas ali com a escola, enfim, aí ela me falou uma frase que é muito importante. Ela olhou para mim e falou assim: então leia. Sabe, que é uma frase que eu ouço o tempo todo. Porque mesmo quando eu estou lendo qualquer livro que eu abro hoje em dia, parece que eu estou ouvindo aquela frase, assim, então leia, né? Então, se você me pergunta se a escola tinha um ambiente propício, eu acho que não tinha um ambiente propício. Eu acho que a escola não tinha uma boa biblioteca, os professores eram ok, enfim. E aí, quando eu vou estudar numa escola para fazer
que antigamente a gente chamava de segundo grau, hoje é o ensino médio, tinha uma bibliotecária que era uma professora de educação física, que ela sabia que eu gostava de ler, por quê? Porque eu chegava eu estudava à noite, né? Trabalhava o dia todo, chegava na biblioteca e eu sentava lá e ficava esperando meus clientes, na verdade. Que eram as pessoas que queriam que eu fizesse redação, que sabia que eu sabia escrever mais ou menos, melhor que eles, pelo menos, né? Que eu fazia as resenhas. Então eu ficava sentado na biblioteca e chegava um monte de aluno lá, desesperado, né? E aí eu cobrava, né? Tipo, coxinha, aquela coisa, né? Vale transporte, enfim, para sobrevivência, né? Urgente. E essa bibliotecária, ela era uma professora de educação física. E ela, como ela sabia que eu gostava de ler, ela sempre estava me indicando livros. Aí ela me indicava os cronistas, então ali eu comecei a descobrir Fernando Sabino, Rubem Braga, por conta dessa professora de educação física que estava na biblioteca. Que é aquela velha história, né? Você está na biblioteca, ninguém sabe por quê das escolas brasileiras. Que é, assim, eu falei em outra live aí, que é uma coisa ridícula que a gente tem no Brasil, uma das tantas coisas ridículas que nós temos no sistema de educação, que nós temos uma lei que obriga as escolas, né? Obrigava até 2020 que 5.568 municípios brasileiros tivessem uma biblioteca. Então, você cria uma lei para dizer para uma escola que ela tem que ter uma biblioteca. E daí prorrogaram a lei até 2022, porque ninguém cumpriu, quer dizer, ninguém não, né? Uma boa parte das escolas não conseguiu cumprir. Então, aí você para pensar, como é que você tem que, um país que precisa dizer, no ano de 2020, de que uma escola precisa ter uma biblioteca, algo muito errado nesse sistema, nessa questão da educação e da leitura, existe. Assim, se você parte que a escola é um espaço humanizador, que é um espaço de educação, que é um espaço de leitura, que é um espaço de acolhimento, e você tem que obrigar a escola a ter uma biblioteca a partir de uma lei, e que muitas escolas não cumprem, por quê? Porque os governos não estão interessados, o problema nem é da escola, às vezes. Quase como dizer, né, Rogério? É quase como dizer, não, vamos fazer uma lei agora para dizer que toda escola tem que ter um professor. É mais ou menos a mesma coisa, sabe? E aí também tem que se discutir a questão de que tipo de biblioteca essa escola está recebendo. Que tipo de bibliotecário vai ter nessa biblioteca escolar? O que é uma biblioteca escolar? Para que serve essa biblioteca? Qual é, sabe? Então, assim, se existe uma lei, é porque algo muito problemático já existe nessa relação, né, entre a escola e a biblioteca. E aí a gente recai numa discussão, e é pertinente essa tua pergunta em relação a que ambiente a escola propicia para a leitura. No meu caso, eu propiciava assim, mais ou menos. Na verdade, eu tinha um caminho que era uma aposta individual minha, e eu tentava me agarrar de alguma maneira nessa aposta a partir daquilo que a escola me oferecia. Que era o melhor professor, que eu achava que tinha ali uma relação no professor de português, aí eu ia na biblioteca, tentava conversar com a bibliotecária e mostrar o meu interesse pela leitura, para ver se ela me amparava de alguma maneira, né? Então, assim, mas eu não posso dizer que foi o ambiente escolar. O que eu acho que é importante é que a escola tem um papel fundamental, e aí no Brasil, muito mais. Por quê? Porque nós não somos claro, eu vou falar aqui um monte de coisas óbvias, né? Que nós não somos um país de eleitores, enfim, que existe uma questão de desigualdade muito grande, mas por que a escola precisa amparar? Porque essas crianças, quando vão à escola, quando entram na escola, e muitas crianças ainda vão à escola para comer, né? Muitas ainda vão à escola para comer. A gente viu agora que muitas crianças não estão indo à escola. Existe um problema, além da questão da educação, que é uma questão social para essas crianças. Quando eles chegam na escola, eles precisam ser amparados, né? Por quem? Por uma escola que muitas vezes não tem saneamento básico, que não tem a biblioteca, que existe uma série, é claro que eu estou generalizando, e existe uma série de boas exceções nesse meu discurso, nessa minha fala, por professores que são muito mal remunerados, muito mal capacitados para receber essa criança e para devolver essa criança para uma casa, por exemplo, que não tem pais leitores, que é o mesmo caso que eu. Eu era recebido numa escola, era amparado por essa escola e era devolvido à minha casa, que não tinha banheiro, não tinha água encanada, e não tinha pais leitores, não tinha livro na minha casa. Então, assim, se esse ambiente não fosse um mínimo acolhedor, essa escola, a chance de eu me tornar leitor seria muito, muito menor, porque eu voltava para uma casa em que a leitura não fazia nenhum sentido, né? Então, assim, a questão mais importante nessa discussão da literatura, da formação do leitor, vai recair na escola, e aí parece um fardo enorme para a escola, porque as escolas não estão preparadas. Mas se você não apostar na escola, você vai perder uma aposta que possivelmente seja a principal aposta que nós temos. Porque se as famílias, mesmo as famílias classe média,
né, Fábio? Classe média alta, com poder aquisitivo um pouco melhor, se elas não são leitoras, que dirá das famílias menos favorecidas socialmente? Então essa questão é muito importante porque é na escola, é nessa alfabetização, é nesse processo de educação, e aí tem uma questão muito importante que é, não basta alfabetizar, porque e a gente tem um problema de alfabetização no Brasil. Se nós temos hoje cerca de hoje nós temos cerca de 11 milhões de analfabetos totais. Desses, alguns na minha família. Eu tenho tios que são analfabetos totais, meu pai e minha mãe são analfabetos funcionais, mas quase totais também. E nós temos 38 milhões de analfabetos funcionais, né? E se você pegar, por exemplo, o último PISA, que é esse índice que mede a capacidade dos estudantes brasileiros ali a partir dos 15 anos, 15, 16 anos, para vários conhecimentos, como matemática, português, ciência, enfim, se você pegar esse índice na leitura, ele é desastroso. Porque esses jovens de 15, 16 anos, boa parte deles não consegue compreender um texto. Né? Isso é um problema de quem? Isso é um problema, claro, que é um problema social, por quê? Porque a gente vem de uma leva de analfabetos, né, muito grande, que vem diminuindo, obviamente, porque se aumentasse seria um desastre maior ainda. Mas, assim, existe uma leva de analfabetos por trás dessas gerações, né? Por exemplo, meu irmão é um cara que estudou até a 5ª série, né? É quase um analfabeto funcional, né? Então, assim, essa história do analfabetismo, ela é muito pesada no Brasil. E aí, se você chega agora numa escola que não está preparada para receber esses filhos, ou sobrinhos, ou netos, enfim, dessa leva de analfabetos, né? Chega na escola, se essa escola não prepara, ele não vai ter amparo na família. Não por culpa da família, por culpa de uma história do Brasil, por culpa de uma construção de país que nós temos, que é assim mesmo. Quer dizer, a gente tem que tentar diminuir essas diferenças. Só que o problema, Fábio, que hoje, não só hoje, mas há um bom tempo, eu trabalho com escolas. Então, assim, você está num discurso que você está lendo. Não, eu trabalho nas escolas. Eu vou às escolas, eu visito escolas, eu tenho bibliotecas em escolas públicas, né? Eu trabalho com várias escolas públicas, eu sei exatamente como é o ambiente escolar. Ou seja, isso que eu estou falando, assim, no ambiente um pouco mais propício à leitura, que são as escolas de Curitiba, assim, que tem algumas escolas ainda têm os projetos de leitura, existe um ambiente um pouco mais favorável, né? Existem bibliotecas espalhadas pela cidade, enfim. Então, esse acolhimento na escola, muitas vezes, quando é muito fragilizado, qual é a chance da gente tornar essas pessoas, aproximá-las da leitura? É muito difícil. E aí, eu fui diretor de biblioteca durante 8 anos. Né? Eu fui diretor da Biblioteca Pública do Paraná e coordenei todo o sistema de bibliotecas públicas aqui, que são mais de 400 bibliotecas. As pessoas falavam, a biblioteca é muito importante, né, na formação do leitor. Entre aspas, porque depende de quem entra na biblioteca. Porque não adianta você equipar uma biblioteca da melhor maneira possível. É óbvio que quanto mais bem equipada nós tivermos essa biblioteca, melhor é. Mas precisa saber qual é o entorno dessa biblioteca, quais são as pessoas que vão entrar nessa biblioteca. Tem uma frase, e aí eu volto sempre o meu seio familiar para dentro, para minha casa, porque a minha casa, a minha família, eu acho que ela é um reflexo do que é o Brasil, né? De alguma maneira. Eu fui diretor durante 8 anos da biblioteca pública, e quando eu assumi a biblioteca, e a biblioteca tinha uma certa... aparecia muito na mídia, né? Porque nós fizemos muitos projetos, enfim, investimos quase 15 bilhões numa biblioteca, que foi um absurdo, assim, em 8 anos, para uma biblioteca no Brasil. E havia muita matéria em jornal, né? Então, volta e meia aparecia na TV, né? Que era um absurdo isso para minha mãe, né? E aí um dia logo no começo, quando eu assumi, enfim, de entrevistas para dizer quais eram os projetos, quais eram né, os grandes sonhos, enfim, o que eu imaginava para a biblioteca, até porque eu era da área, enfim, estava assumindo uma biblioteca, tinha que fazer coisas importantes, né? E aí a minha mãe me chama, assim, eu estou numa conversa com ela já estava bastante doente, ela teve um câncer bastante violento e morreu logo depois. Ela me fez uma pergunta que foi muito emblemática, assim, era mais ou menos aquela frase que ela me disse lá atrás, quando ela falou, então leia, né? Ela olhou para mim e falou assim, mas o que você faz nessa biblioteca aí, né?
para que serve esse negócio aí que você vai lá, você é o diretor da biblioteca, né? Alguém vai nesse lugar, enfim, assim, sabe? Ela tinha toda uma... E aí eu olhei para ela assim e entendia aquela pergunta que para nós, para mim, para você, possivelmente para as pessoas que estão assistindo a essa nossa conversa, é uma pergunta completamente deslocada. Assim, para que serve uma biblioteca? A pessoa talvez saiba que para emprestar um livro, mas ela não é deslocada, porque assim, a biblioteca nunca fez parte da vida da minha mãe. Ela nunca precisou ir a uma biblioteca, ela nunca nem sonhou. A minha mãe nunca foi ao cinema, né? Assim, ela não, a biblioteca para ela é um lugar completamente desconhecido, assim como é um espaço completamente desconhecido para milhões e milhões de pessoas. Para a Porque as pessoas maioria, exatamente. É porque as pessoas não são preparadas para ir à biblioteca, porque daí a biblioteca escolar, por exemplo, muitas vezes é o espaço do castigo, é um espaço ruim, é um espaço claustrofóbico, é um espaço em que as pessoas não são acolhidas, então as pessoas saem, mesmo que tenham frequentado a escola, saem da escola com uma ideia de biblioteca completamente equivocada. Então, a minha resposta para ela foi o seguinte: eu nem soube responder para ela, porque até eu explicar o que era a biblioteca, qual era o meu projeto na biblioteca, eu queria da biblioteca, foram feitos muitos projetos na biblioteca, enfim, a biblioteca tinha uma importância e era uma das bibliotecas mais ativas assim, do Brasil, mas aí quando eu entrava na biblioteca, eu tinha que todos os dias, na verdade, fazer uma biblioteca para responder essa pergunta da minha mãe. Para que servia aquela biblioteca? Para quem? De que maneira você vai acolher uma pessoa naquela biblioteca? E muitas vezes as pessoas entram na biblioteca sem saber o que é uma biblioteca, né? Então, Fábio, essa é uma pequena anedota, entre aspas, para a gente tentar mostrar as dificuldades e os problemas que nós temos no Brasil e que, em geral, eles são causados, obviamente, por essa diferença social que nós temos, pelas dificuldades sociais que nós temos, pela pobreza, pela violência, nós matamos 60 mil pessoas por ano, né? São 60 mil assassinatos por ano no Brasil, em média, né? Diminui, aumenta, mas sim, 60 mil, 50 mil, né? A gente está às voltas agora com esse crime que chocou o Brasil todo. Enfim, a gente tem problemas sociais, essa diferença social, essa questão do preconceito, do racismo, a questão da fragilidade do nosso sistema educacional. Se nós fizermos uma pergunta para qualquer pessoa minimamente letrada, minimamente informada, qual é o projeto de educação que o Brasil tem? Qual é o nosso projeto de educação? No início, quando esse governo assumiu, o projeto era destruir o Paulo Freire. Aí eles viram que era um inimigo meio difícil de destruir, eles não sabiam muito bem quem era, enfim, não conseguiam localizar, eu acho que eles nem sabiam que o Paulo Freire tinha morrido, eles queriam matar de novo o Paulo Freire, enfim, né? Esse era o projeto, né? É o grande projeto. Não existe um projeto de educação para o Brasil. Então, um país que não tem um projeto de educação, que não tem saneamento na escola, é claro que eu estou generalizando, eu acho que existem muitas cidades, muitas cidades não sei, mas muitos lugares que existem projetos interessantes para a educação, de leitura, enfim, nas escolas. Mas nas escolas eu sempre acho que é sempre um trabalho abnegado do diretor da escola ou de um professor. Eu conheço várias em Curitiba, e assim, os professores me ligam, e eu falo assim, mas esse projeto está com a Secretaria de Educação? Não, esse projeto aqui é da escola, enfim, sempre tem um maluco lá dentro, né, que faz um projeto de leitura. Então, um país que não tem esse projeto de educação, a gente não tem um projeto de educação, claro. Aí a gente tem uma série de dificuldades, fragilidades, a gente tem déficits de educação que são de décadas e décadas, né? Antigamente não existia escola, meu pai e minha mãe não foram à escola porque não existia escola perto da casa, no meio do mato. Hoje tem escola em tudo quanto é lugar, aí você precisa discutir qual é a qualidade da escola que nos oferece. Se nós não temos um projeto de educação consistente, como é que nós vamos ter um projeto de leitura? E aí a gente recai nas pesquisas que eu acho válidas, muito válidas. Nós perdemos aí 5 milhões, parece, de leitores, né, de um ano para o outro, que é uma loucura isso, né? Você pegar a retrato da leitura do ano anterior para esse... 4 milhões e tanto, foi. Então, assim, essas pesquisas elas são importantes para mostrar a nossa fragilidade, mas antes da pesquisa, antes da discussão da formação do leitor, é claro que nós precisamos manter os projetos de formação do leitor. Nós precisamos manter as bibliotecas comunitárias, nós precisamos manter o entusiasmo, nós precisamos manter um sistema literário forte, melhorar as bibliotecas e tal. Mas antes disso, a gente precisa ter uma discussão muito mais séria, que é a educação. Eu sempre que eu falo em eventos literários, as pessoas nunca concordam comigo, porque eles acham que o evento literário por si só vai salvar.
né? Eu tive na Flip, eu fui à Flip uma vez, entrei, fiz uma mesa lá em algum lugar, e aí, porque eu prefiro não citar, enfim, falou, mas a discussão não é essa. É que assim, é como se um evento literário fosse salvar o mundo, fosse salvar o Brasil. A gente sabe que não vai salvar. A gente sabe que a Flip não vai salvar, porque a Flip é um lugar. Estou falando da Flip porque é o evento mais, né, com mais visibilidade no Brasil. Porque antes disso tudo, existe uma outra discussão, que é fazer com que as pessoas cheguem a esse lugar e descubram. É o lado de fora da biblioteca, né? Você pode ter o melhor acervo da biblioteca, mas o lado de fora da biblioteca, quem é que vai lá? E aí, aproveitando a sua experiência na Biblioteca do Paraná e esse trabalho que você realiza ainda com as bibliotecas públicas por aí, qual é a conexão que a biblioteca pode ter com esse mundo do lado de fora para alterar essa realidade? Seria talvez uma aproximação com as escolas mesmo? É que o caminho vai ser sempre... todo projeto se fortalece a partir do momento em que ele fortaleça um vínculo com a escola. Né? Porque você vai sair catando leitores pela rua? Não, os potenciais leitores, possivelmente, eles estejam nas escolas. Até porque eles são obrigados, né? Obrigados literalmente a ler na escola. Claro que a maioria não lê, né? Mas eles são obrigados a ler, a ter um contato com o livro. Aí precisa ver também e discutir a questão como é feito esse contato com o livro dentro da sala de aula, que muitas vezes também é opressor, né? Quer dizer, que é uma imposição do professor, uma imposição de um currículo escolar que foi criado por alguém, enfim, que diz que você tem que ler determinado livro, escrever, dar determinadas respostas, enfim, fazer uma resenha ali. Exato. Até a interpretação tem que ser daquele jeito, né? Tem que ser daquele jeito. E aí, Fábio, muitas vezes eu já fui em escolas, muitas escolas, conversei com professores, muitos professores não leram o livro que eles indicaram. E você sente que eles não leram na primeira três frases que você troca com ele sobre o livro, você vê que ele não leu, que ele leu a resposta que a editora mandou no livro didático, o livro do professor, né? Que é um absurdo aquilo, né? É um absurdo total. Eu até brinco com meus filhos, quando a escola deles é uma escola construtivista, boa, tem professores de literatura extremamente engajados com uma questão, e eles sempre que vão responder uma pergunta do livro, falam, escreva qualquer coisa. Escreva a resposta errada, pense numa resposta que fuja do livro, enfim, para dar uma questão, claro que isso é uma brincadeira entre nós, mas assim, essa questão lúdica da leitura, que é uma das questões importantes da leitura, que é a questão lúdica, que daí tem várias outras questões que são importantes, muitas vezes a questão lúdica, que de alguma maneira fisgaria esse leitor, esse possível leitor, já é tirado de... Por quê? Porque existe um pragmatismo na leitura. Eu sempre brinco, né? Por que você lê um livro na escola? Por causa de um picolé de uva. Eu sempre falo isso. Porque o menino e a menina vão para a escola, eles vão à escola, o professor manda eles ler um livro. Que tem lá 30 alunos na sala, o professor impõe lá, vamos ler Dom Casmurro. Ninguém quer ler Dom Casmurro. Assim, nós queremos ler, nós queremos discutir Machado e tal. Por quê? Porque nós somos leitores, tivemos um caminho de formação como leitor. Mas às vezes um menino de 14, 15 anos não quer ler Dom Casmurro. E em geral eles não querem ler Dom Casmurro, com algumas exceções, né? Estou citando, claro, um exemplo extremo, né? E aí ele vai para a sala de aula e a professora manda, né? E você tem que ler, óbvio, né? Você tem que obedecer ao professor, que é um princípio básico da escola, óbvio, é importante obedecer ao professor. E aí você lê o livro e faz o quê? Responde. Às vezes você não lê, você vai no Google e pergunta lá, tenta descobrir se houve a traição, o Bentinho, a Capitu e tal, e não tem resposta para aquilo, e dá um nó na cabeça do menino, enfim, e volta para a sala de aula e faz o quê? Responde perguntas. Ou faz uma resenha, ou faz uma sinopse, e daí você faz o quê? Volta para casa. E aí você chega em casa e fala para o teu pai e tua mãe que você tirou uma nota 8, daí teu pai e tua mãe falam que toma um 10 aqui, vai tomar um picolé de uva. Entendeu? No final da história, você também tá tomando a literatura e a leitura como algo pragmático, que na verdade é agradar seus pais em casa para você não ficar de castigo porque você tirou uma nota ruim. Claro que é uma anedota, mas é mais ou menos assim que funciona essa relação da leitura, muitas vezes em sala de aula. Por quê? Porque a gente volta para a questão da formação desse professor, dos projetos. Qual escola tem um projeto de leitura? O projeto de leitura não se restringe à sala de aula, não se restringe ao professor de português. Ele se restringe à escola, ao ambiente escolar. Porque eu faço um projeto de leitura numa escola que tem um projeto de leitura na escola. Então, são todos os professores engajados com aquele projeto. Por quê? Porque eles sabem que o menino que lê, ou que a menina que lê bem, vai melhor em biologia, em química, em física, em matemática. Por quê? Porque vai compreender, vai ler melhor o enunciado, vai pensar melhor. Né? Então, assim, o projeto de leitura, muitas vezes, nas escolas, recai sobre o pobre do coitado professor ou da professora de língua portuguesa.
E aí esse professor tem que fazer com que esse aluno, que não tem contato com a leitura em casa, com a literatura na família, em geral não tem, esse professor tem que fazer com que com esse jovem, essa criança, seja um leitor, porque é ali que ele vai se formar leitor, porque depois ele vai ter uma trajetória e daí ele chega naquela escola e não tem biblioteca. Sabe, Fábio, a discussão ela é muito complexa, sabe? Então a gente fica pensando, mas por que as bibliotecas são tão desvalorizadas no Brasil? Existe um projeto para as bibliotecas brasileiras? Qual é o governo que tem um projeto claro para... Chega assim no governo, qual é o seu projeto para as bibliotecas? É capaz do governante do momento, prefeito, governador, seja o que for, falar, mas do que você está falando? Que projeto? Precisa ter um projeto para bibliotecas? Em geral, não existe um projeto para as bibliotecas. Se você não tem um projeto... Como se a biblioteca fosse um local, como uma praça, em que as pessoas vão sem qualquer tipo de propósito maior, nem precisa de estímulo para isso, né? Porque, por exemplo, você tem um shopping na cidade. Claro que é um exemplo extremo. Eu gosto dos extremos para a gente poder depois tentar discutir as nuances dessas questões. O shopping, ele te puxa todo dia para dentro, porque é todo dia propaganda, é todo dia um monte de atrativos, é uma série de coisas, enfim. As pessoas sabem o que vão fazer lá dentro. É óbvio que é uma questão incomparável você comprar um shopping e uma biblioteca. Mas você faz uma biblioteca, por melhor que seja, como é que você vai levar as pessoas dentro dessa biblioteca? Essa é a questão. Como é que você vai atrair a minha mãe para uma biblioteca se ela não tem nem ideia do que seja uma biblioteca? De qual é a importância da biblioteca? Por quê? Porque essas pessoas imaginam que a biblioteca seja um espaço só de leitura. Óbvio que é um espaço de leitura. Mas se elas não leem, se elas foram à escola e pegaram aquele professor, muitas vezes aquela escola que não tinha uma biblioteca, que não tinha um projeto de leitura, aquele professor que lia as respostas no seu livro didático, enfim, como é que ele vai ser estimulado aí à biblioteca? Eu tenho, assim, Fábio, muitas histórias. Eu passei 8 anos e 4 meses dentro da biblioteca, né, como diretor. Eu tenho inúmeras histórias, muitas delas fora da biblioteca, né? Porque assim, meu filho jogava futebol, né? Frequentava um círculo de pessoas, uma escolinha de futebol, classe média alta, curitibana, que é um horror, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa questão. E as pessoas ali, a maioria daquelas pessoas, os filhos estudavam em escolas particulares boas. Inclusive meu filho estuda em escola particular boa, meus filhos estudam em escolas particulares que tem projetos de leitura, enfim, tem biblioteca, ok, nada sensacional, mas ok, né? Aquelas pessoas nunca muitas delas nunca frequentaram a biblioteca pública. E tem aquela velha história, né, Fábio, que você encontra alguém, você fala assim, eu como diretor de biblioteca, eu via muito essa frase, eu fui à biblioteca durante até boa parte da minha vida. Quando você vai descobrir qual que é a boa parte da vida da pessoa, é exatamente quando ela terminou a faculdade. Porque ela deixou de ir à biblioteca, porque a biblioteca tinha um sentido prático para ela. Ela ia à biblioteca para estudar, para fazer trabalho escolar, para pesquisar, e aí a partir do momento que ela não precisa mais fazer esse movimento de estudar e tal, a biblioteca deixa de fazer parte da sua vida. Qual é a chance dessa... a necessidade, né? Deixou a necessidade e acabou. Acabou a necessidade, acabou o pragmatismo. Qual é a chance dessa pessoa pegar o seu filho pela mão e levar à biblioteca? Para ver um filme, para ouvir uma música, para tomar um café, para ler um jornal, para compartilhar o espaço da biblioteca. Claro que as bibliotecas precisam oferecer essas coisas, né? Não pode ser uma biblioteca morta, tem que ser uma biblioteca viva, uma biblioteca com projeto, uma biblioteca que chame as pessoas para dentro, né? Com cinema, a gente tinha na biblioteca pública quase 50 projetos, né? Inclusive tinha um carrinho de pipoca lá que a gente distribuía pipoca para as crianças na hora do filme, enfim, fazia uma série de projetos. É claro que precisa ter também um dinamismo na administração da biblioteca, porque se você criar uma biblioteca, abrir a biblioteca, colocar um monte de livro, sentar numa mesa e ficar esperando, as tuas chances reduz muito, né? Então, só para a gente tentar entender, porque essa relação do livro, da leitura, da formação, do ambiente propício à leitura no Brasil, você, invariavelmente, se você não nascer numa família voltada para o livro leitura, ou numa família que tenha um poder aquisitivo para te colocar numa escola que tenha um projeto, que tenha biblioteca, a tua chance vai ser sempre muito mais reduzida, porque você sempre vai estar numa dificuldade que é as dificuldades que o país te impõe, porque o Brasil sempre foi, e não melhorou, e eu não acho que vai melhorar tão cedo, um país que dá as costas à educação. E dá as costas, e quando ele dá as costas à educação, ele dá as costas a tudo. Ele dá as costas à possibilidade do livro, ele dá as costas à possibilidade da biblioteca,
ele dá as costas à possibilidade da humanização, ele dá as costas para que a gente consiga romper esses bolsões de preconceito, ele impossibilita que a gente reduza a questão do racismo no país. Então, assim, quando você não educa, não investe na educação, você não pode pensar um projeto de leitura. Claro que a gente pode continuar insistindo, e a gente vai continuar insistindo, né? Eu com o Rascunho, com meus projetos, você com o seu trabalho, enfim, a Bienal, o Sempre um Papo, todos os projetos que a gente conhece, eu conheço centenas deles no país, óbvio que a gente precisa fortalecer esses projetos. Mas a gente vai estar sempre numa situação fragilizada, porque o país, de alguma maneira, vai estar sempre tornando esse nosso trabalho cada vez mais difícil. Eu não reclamo, eu digo para você, eu não reclamo, eu não fico reclamando se tem pandemia, se não tem pandemia, se é difícil, se não é difícil. O que eu tento fazer é um diagnóstico da situação, não tento sair da questão romântica da literatura, da leitura, enfim, e tento encarar essa situação do Brasil. Por quê? Porque eu venho de uma situação social que eu sei exatamente qual é. Eu sei exatamente quando eu vou a uma escola, eu sei exatamente quem me encontro, Fábio. Eu percorri agora não, ano passado, ano retrasado, 11 escolas da região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Que a região está ali a hidrelétrica e tal. Eu cheguei em várias escolas, Fábio, onde eu encontrei um menino sentado na primeira carteira, quando eu fui contar essas histórias de leitura. Então, eu conto essa minha trajetória e tal para esses meninos. Quantos meninos me vieram falar comigo de chinelo de dedo? Muitos. Quantos daqueles meninos iam para a escola, para aquela escola pública deficitária? Eu fui em escolas terríveis, que vão à escola para ir à cantina. Muitos. Então, assim, a gente não está falando de uma realidade que vem lá dos anos 80, a gente está falando de uma realidade de agora. Então, assim, quando a gente fala dessa realidade, quando eu falo da realidade que é da leitura e da literatura, muitas pessoas podem dizer que eu estou completamente equivocado. Por quê? Mas é muito simples você fazer um projeto de literatura, de leitura, ficar ali naquela bolha, né? E ali você fala, porque o projeto não anda, porque minha editora não é... Porque você tem que saber que você está dentro de um ambiente que muitas vezes não é propício à leitura, à literatura, a essa discussão, porque a gente o país não nos dá as possibilidades para isso. É claro que, agora tem vários senões, né? É claro que nós somos 220 milhões de pessoas. 220 milhões de pessoas. É óbvio que dentro de 220 milhões de pessoas é muita gente. Por que as grandes editoras vêm para o Brasil? Se você traçar esse panorama do Brasil lá fora, quem que vai vir para o Brasil? Se não existe um projeto, não existe escola. Por que as grandes editoras vêm para cá? Porque somos muitos, né, Fábio? É muita gente aqui, entendeu? E aí, dentro desse mundo gigantesco que somos, é claro que existe um ambiente para a literatura, para a leitura, para o mercado editorial. É óbvio que existe. Óbvio que existem boas bibliotecas. É óbvio que existe. Se não existisse isso, nós não estaríamos aqui discutindo, não teríamos essa força que tem o mercado editorial, com todos os seus problemas. Nós teríamos, claro que as livrarias têm uma série de problemas, enfim, a gente está vendo as dificuldades dela, muitas por culpa mais da própria livraria e administração, né, mas a gente não precisa entrar nessa questão. É que nós somos um país muito grande, mas por outro lado, nós somos um país muito grande, muito rico em muitas coisas, estamos entre as 10 maiores economias do mundo. E aí a questão, a gente pode perguntar agora, nesse exato momento, não temos um projeto de educação, não temos. Se a gente tiver, me avise qual é, porque assim, eu não sei qual é o projeto de educação para o país, né? Por conta disso, não tem um projeto de leitura, não tem um projeto de cultura, não temos um secretário de cultura, porque o secretário de cultura que está lá não é um secretário de cultura. O ministro que está lá na educação não é um ministro para a educação. Na saúde, a gente não tem um ministro que é da saúde, e a gente não tem nada, né? Eu até brinco que a gente é uma história infantil. A gente tem os 3 porquinhos, que são, né, a gente sabe muito bem quem são, e eles tentam, de alguma maneira, convencer o pai que nos está governando, que é o lobo mau. Na verdade, o lobo mau se uniu aos 3 porquinhos para nos governar, né? Então, assim, nós temos um país, nesse momento, que, assim, que se a gente parar para pensar, além do ridículo que a gente passa, ele é um país triste. É um país extremamente triste, porque se a gente pensar do ponto de vista projeto de leitura, nós temos um estado inteiro, Fábio, há 15 dias na escuridão, mas na escuridão plena. Se um país que não consegue dar luz para você ler, como é que a gente vai pensar num projeto de leitura? A gente pode ter, claro que a gente tem que pensar nesse projeto de leitura,
né? Aí, eu já falei isso em outras oportunidades, é aquela velha frase do Faulkner, né? Para que serve a literatura? Para que serve a leitura? Alguém perguntou para o Faulkner em algum momento, o que é a literatura? Ele falou, a literatura é um vagalume numa escuridão, né? Seria Isso. um vagalume no Amapá, né? Seria assim um vagalume no Amapá. Não ilumina quase nada, mas mostra o quanto de escuridão nós temos ao redor. Muito. É mais ou menos isso que nós fazemos no Brasil. Nós trabalhamos na literatura. Nós somos um vagalume tentando mostrar, literalmente, quanta escuridão há ao redor. E de que maneira a gente pode aumentar as possibilidades para sair dessa escuridão. Né? Então, é claro que é uma... E não há nenhuma, da minha parte, Fábio, não há nenhum discurso da terra arrasada, não é nada disso. Eu gosto muito de colocar os pés no chão, até porque eu venho de uma situação que eu sei muito bem qual é, né? Eu sei muito bem de onde eu venho, quais são as pessoas que estão em torno de mim. Meu pai continua não sabendo ler, meu irmão continua não indo à escola, meus sobrinhos não frequentaram a escola, eu continuo com os meus tios analfabetos, eu continuo com as pessoas, sabe? Esses problemas eles continuam à minha volta. Então, assim, eu não fico falando do ponto de vista apenas acadêmico, apenas, você se informa, então você tem informações e aí você tem um discurso. Não é isso. Eu tenho informação, mas eu tenho o sentido prático da coisa. Eu vou à escola, eu frequento, eu fui diretor de biblioteca, né? Não que isso me faça ter uma visão mais acertada, não. Tem uma visão que eu acho que a gente precisa olhar para o país sempre com esse olhar mais crítico. Porque se nós ficarmos o tempo todo, nós que trabalhamos com literatura, e assim, eu participo de grupos, eu conheço as pessoas da literatura e tal, eu até sei qual é a reclamação de cada um, onde vai reclamar, por que vai reclamar, enfim. E são reclamações pertinentes? Claro que são. Todas são muito pertinentes, né? Só que essa reclamação não vai continuar ao infinito, porque não é no curto prazo que nós vamos resolver essa situação. Se você pegar, por exemplo, o governo passado, que tinha ali um projeto do Plano Nacional do Livro e Leitura, pergunte para as pessoas o que é o Plano Nacional do Livro e Leitura hoje no Brasil. Ele simplesmente não existe. Se você perguntar o que foi o Plano Nacional do Livro e Leitura, por mais abnegada que fosse a equipe, né, e era, por exemplo, o Paraná tem um plano estadual do livro e leitura que eu construí esse plano estadual do livro e leitura. Mas quem era o plano estadual do livro e leitura? Eram 3 ou 4 pessoas tentando fazer um plano estadual. Existe um plano estadual no Paraná? Existe. Aonde? Num papel, numa gaveta, em algum lugar que ninguém sabe onde fica. Sabe, Fábio? Então, essas questões, elas são... Claro, a gente vai ficar discutindo e não vai chegar a uma solução. A minha posição é uma posição sempre política, no sentido de que eu preciso fazer algo para combater essa situação, para combater a escuridão no Amapá. E aí a minha maneira é oferecer, sei lá, o rascunho, fazer eventos, ir às escolas, é o mínimo, é o que eu posso fazer. Né? Uhum. Vamos falar um pouquinho dos 20 anos do Rascunho, então, Rogério. Vamos lá. Há 20 anos você visualizou o papel de um jornal de literatura para o país, dentro de um contexto que já era ali naquela época complicado. Eu acho que hoje está muito mais. Talvez a diferença positiva de hoje é que você tem alguns canais de difusão melhores dentro de um ambiente virtual que ainda é muito reduzido, dentro desse universo que você falou aí de potencial leitura que a gente tem e não desenvolve, né? Mas conta um pouquinho da tua trajetória com o Rascunho, desde o momento em que você idealizou isso, como é que foi a gênese do projeto para a situação que você tem com o jornal hoje. Eu brinco assim, né, Fábio, porque eu sempre fui megalomaníaco, né, porque o meu grande objetivo na vida eu já tinha alcançado, que era chegar na universidade. Eu cheguei na universidade de filosofia, depois fiz jornalismo, né, e depois eu fiz uma pós-graduação na Espanha, né, que era uma coisa inimaginável. Enfim, estudei em Madrid durante um ano, que para algumas pessoas é uma coisa muito banal, mas para mim a situação era uma coisa, assim, quando eu cheguei na Espanha, era como se um novo mundo tivesse sendo descoberto, enfim. Mas a gênese do Rascunho, ela é
é um pouco disso, já que eu alcancei, por exemplo, a faculdade, eu me formei em jornalismo em 97, né? Terminei em 97, em 98 eu fiz uma campanha política aqui, enfim, ganhei um dinheiro, deixei um dinheiro com a minha mãe, falei, estou indo para a Espanha, fui para a Espanha, fiquei em 99 inteiro na Espanha. Fiquei em 99, que foi uma espécie de ano sabático meu, estudando, enfim, fazendo um curso lá que eu achei que eu ia trabalhar com comunicação política, nunca usei isso para nada, mas enfim. E aí, quando eu volto para o Brasil, no comecinho de 2000, eu tive a ideia, porque a literatura já fazia parte da minha vida, obviamente. Eu vou para a Espanha, já escrevia, já tinha um livro de contos horríveis na gaveta, continua aqui na gaveta, e da gaveta não sairá nunca, né? Já avisei a todos para queimar, vou queimar antes de chegar ali na parte final da vida, né? Para não ter aquele dissabor do além, né? De vê-lo publicado em algum momento. Mas já escrevia, já cometia uns poemas, aquela coisa do jovem, né? Quem não escreveu um poema na vida, né? Todos. Até os que não gostam de literatura escreveram um poema em algum momento, porque acho que a poesia é uma coisa simples, enfim. E aí, quando eu volto ao Brasil, eu já estou enredado com a literatura, na faculdade Até tem uma frase muito engraçada da minha mãe, porque a gente morava numa casa muito pequena, assim, madeira e tal. Eu estava fazendo a faculdade de jornalismo e tinha muitos livros, mas muitos livros, assim, que eu ia comprando e aquilo ia tomando conta da casa, né? Onde tinha panela, tinha livro, de guarda-roupa, porque não tinha estante, né? Não tinha essa coisa bonita que eu tenho na minha casa, projeto com arquiteto, chamei um arquiteto, a gente mediu, é tudo medido aqui, os livros cabem exatamente no lugar, enfim. E a minha mãe, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu lembro que eu fiz na PUC, né, com crédito educativo, enfim, todas aquelas dificuldades que a gente sabe muito bem, tinha 80% de desconto, enfim. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe, olha, acabei essa faculdade de jornalismo. Eu já trabalhava no jornal, enfim, desde o segundo ano eu já tinha conseguido um emprego, tinha saído da Gazeta Mercantil, trabalhava num jornalzinho pequeno, escrevia ali, já achava que ia mudar o mundo com jornalismo, depois a gente descobre que não muda muito, mas enfim. E aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, olha, eu acabei a faculdade de jornalismo, acabou agora. Não fui na formatura, enfim, aquelas coisas. Socialmente, eu não me movimento muito bem socialmente. E aí ela olhou para mim e falou o seguinte, meu filho, que bom, né? Então agora você já pode vender todos esses livros que estão aí, né? Porque para minha mãe, olha só, as frases dela são assim, excelentes, porque para minha mãe, o que ela olhava? Ela olhava porque ele falou assim, bom, meu filho precisa desses livros aqui, porque ele está fazendo esse negócio aí chamado jornalismo, né? E é engraçado, porque eu passei na faculdade de letras também. Na mesma época, passei letras e jornalismo, eu já fazia filosofia, daí fiz letras e jornalismo. Passei em letras na Federal, jornalismo na PUC. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, vai lá e faz essa tal de letras aí. Eu falei, mas por que você quer que eu faça letras, né? Eu falei, porque essa daí não paga, pelo menos, né? Porque o jornalismo era uma fortuna, né? A questão prática, minha mãe sempre foi pela sobrevivência, né? Então esse instinto de sobrevivência eu herdei dela. E ela... Por que ela queria que eu vendesse os livros? Porque os livros supostamente serviriam para eu me formar jornalista. Mas como eu já tinha me formado jornalista, eu não precisava mais dos livros, então eu podia vendê-los. Né? E ela não sabia que aqueles livros, 99%, não eram de jornalismo, até porque eu fui um péssimo aluno de jornalismo. Né? Eu sempre fiquei lendo ficção, lendo romance, enfim, lendo os autores que eu gostava de ler durante a faculdade de jornalismo toda. Então eu já tinha um apego pela literatura, né? Então eu já era um leitor, eu já tinha minhas listas de livros que eu tenho desde 1993, enfim, já escrevi sobre isso. Eu marco todos os livros que eu leio, eu marco todos os filmes, enfim, eu sou um maluco completo. Mas tirando essa loucura, a literatura já fazia parte da minha vida. Então, quando eu volto para o Brasil, eu vou trabalhar numa assessoria de imprensa da Prefeitura de Curitiba, que é um trabalho horroroso, né? Ficar escrevendo sobre buraco de rua, sobre quão bondoso era aquele prefeito para a cidade, mesmo sabendo que não era tão bondoso assim, tinha que ficar lá escrevendo, também era uma espécie de ficção aquilo. E aí eu resolvi criar uma coluna no Jornal do Estado aqui, que era um jornal pequeno, chamada Letras e Livros. Eu escrevia toda segunda-feira sobre um livro. Era uma coisa horrível. Hoje eu leio aquilo, eu tenho uma certa... Eu espero que ninguém nunca resgate aqueles textos lá, enfim. Eu tinha essa coluna, escrevia toda segunda-feira, li um livro, lá é muito impressionista, enfim. E aí eu resolvi, nesse projeto de megalomania que eu tenho, fazer um jornal de literatura. Transformar esse jornal, essa coluna, num jornal. E aí eu juntei ali umas pessoas, chamei as pessoas para fazer o jornal e ofereci para o Jornal do Estado uma parceria para que nós tivéssemos um encarte de literatura, e assim nasce o Rascunho no dia 8 de abril, com 8 páginas, né?
um encarte do Jornal do Estado. E aí tem uma história muito engraçada, Fábio, porque o jornal foi crescendo tão rápido assim, porque era tanta gente querendo escrever no rascunho, porque tinha uma certa. Tinha um projeto ali, né, um propósito, né, do rascunho ser um espaço aberto, ter grandes textos, enfim, boas entrevistas. Já, quando nasceu o jornal, já tinha isso mais ou menos claro, né? Claro que isso foi amadurecendo com o tempo e tal. Mas, e aí o jornal foi crescendo de 8 para 12, sempre de 4 em 4, né? Que era standard e tal. Aí foi para 16, foi para 20, 24, 28. Quando chegou no aniversário de 4 anos, o jornal tinha 32 páginas no formato, naquele formato standard. E aí o dono do jornal, que eu conhecia, porque eu tinha trabalhado no Jornal do Estado, né? Então era uma encarte, a gente tinha ali uma cota que eu tirava a mais para mandar para as pessoas, para conhecer no jornal, enfim. Já tinha umas pessoas, inclusive aí de Pernambuco, que já escreviam no rascunho, Fernando Monteiro, já tinha uma gente do Brasil inteiro já colaborando ali com o jornal. E eu tinha que aumentar, né? Só que eu conhecia, na verdade, o cara da gráfica, que era o Sabiá. Falou, Sabiá, faz umas 4 páginas a mais e ninguém nem vai notar. Só que foi de 4 em 4, saiu de 8 para 32. Só que isso que eu falo, a literatura é tão invisível que nem o dono do jornal via que aquele jornal estava encorpando, porque era uma vez por mês, em uma tiragem pequena, enfim. Mas aí quando fez 32, eu dei azar porque foi em abril de 2004. Aí o dono do jornal me chamou e falou assim, Rogério, não dá mais para continuar com isso aí não. Foi por quê? Porque o rascunho estava maior que o Jornal do Estado, então o encarte estava maior que o Jornal do Estado. O Jornal do Estado tinha 28 páginas diárias e a gente tinha 32. E aí eu tomei a decisão de seguir com o rascunho por conta e risco, né? E virou um projeto, enfim, daí tinha que pagar impressão, todos esses custos que você sabe, né? Diagramação, projeto gráfico, enfim. Durante muito tempo eu diagramava, fazia tudo no rascunho, né? Era uma loucura. E aí o rascunho, desde 2004, né, quando saiu do Jornal do Estado, tem a vida própria, assim, fora de um jornal, então são mais de 16 anos. E aí nós temos aí mais de 100 colaboradores, inclusive você é um deles, né? Mais de 100 colaboradores no Brasil, no exterior, aí temos milhares de leitores. Enfim, é um jornal hoje que tem uma história, né? São 20 anos, 248 edições, sem nunca deixar de circular nem um mês. Meus amigos falam, janeiro e fevereiro ninguém lê. Eu tenho uns amigos que eles me ajudam muito, assim, me estimulam muito. Falam, ninguém lê, Rogério, no Brasil, ninguém gosta de literatura. Esse jornal de literatura isso não vai dar certo nunca, né? Então, janeiro e fevereiro você tem que descansar, não faz janeiro e fevereiro. Eu falei, não, se é para fazer, faz direito, cara, porque assim, ela tem que ser todo mês, né? Então, há 248 meses eu me dedico uma boa parte da minha vida, né, ao rascunho. Sabe, não vou reclamar, né, porque assim, temos leitores, não temos dinheiro, mas assim, não temos capacidade de investimento muito alta. Mas eu acho que o rascunho é esse vagalume aí, eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, à nossa maneira, com todos os defeitos, todos os problemas, mostrar a escuridão que existe ao nosso redor e a gente tenta, a cada edição, né, com todas as dificuldades, mas enfim, eu acho que vai bem o rascunho, editorialmente ele vai bem, assim, eu não vou ficar me ufanando do trabalho, enfim, mas graças ao corpo de colaboradores, né, que é um projeto colaborativo, né, todo mundo sabe disso, mas graças a esse corpo esse grande grupo de pessoas que eu consegui, de alguma maneira, eu tenho uma história, não sei se dá tempo de contar aí, mas eu vou tentar contar ela o mais rápido possível, que é a história do louco, né? Eu sempre conto essa história do louco, né? Que é o taxista, eu pego um táxi em Curitiba, num domingo à tarde, eu tenho um livro na mão. Eu vou dar uma resumida na história até, porque ela é meio longa. E aí eu tenho um livro na mão e o taxista olha para mim e fala assim, Rogério, o senhor gosta de ler, né? Eu falei assim, eu gosto de ler, porque eu sempre tenho um livro na mão, eu sempre estou com livro, sempre estou carregando livros. E o taxista para no semáforo assim e fala assim, sabe de uma coisa, eu também gosto de ler. Eu levei um susto, porque você tem um preconceito, né? Porque um taxista vai gostar de ler, né? Assim, aí ele falou assim, você quer saber por que eu gosto de ler? Eu falei, bom, conta aí, né? Sei lá, né? Porque eu gosto de história de leitura, porque eu sempre incorporo essas histórias para poder contar para alguém. E aí ele me contou uma história que parece uma metáfora, parece uma ficção, mas é tão boa a história dele que a ficção não daria conta. Ele morava assim num bairro em Curitiba e aí ele tinha toda manhã quando ele ia tirar o táxi para trabalhar tinha que abrir o portão. E ele me contou que a casa do lado do vizinho, o vizinho dele, um dos jovens, né, um dos filhos lá da família, que era um adolescente, assim, enfim, não sabia exatamente a idade dele, tinha problemas psiquiátricos e estava internado num hospital psiquiátrico. E aí ele não sabia o motivo, tinham tirado esse menino do hospital psiquiátrico, tinham levado para casa, para ficar em casa, ali na família, ele não sabia muito bem qual era o motivo.
E aí um dia, quando ele vai abrir o portão para tirar o táxi, esse menino veio correr, logo cedo, ele não sabe de onde surgiu, veio correndo na direção dele e abraçou ele. Abraçou e ficou, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, mas é uma eternidade, né? De manhã um louco te abraçando, enfim. Aí, quando esse menino solta o taxista, ele me conta, esse menino tinha um livro na mão. Porque, sei lá, acho que ele lia, enfim, ele tinha um livro na mão e ele olhou pro taxista, né? E o taxista me contou assim, com a voz de louco, jeito de louco, enfim, falou para mim, você precisa muito ler isso aqui. E deu o livro pro taxista. E o taxista disse que entrou no táxi e foi embora, né? Trabalhar. Eu falei, e daí você fez o quê? Aí ele falou, olha, eu li o livro. Porque eu não sei, né, se eu encontrar um menino novo, o que ele ia me perguntar, o que ele ia fazer comigo, sei lá, se aconteceu alguma coisa, enfim, eu li o livro. Por medo, né? Óbvio que ele leu por medo. E aí ele me conta uma coisa que é muito interessante. Assim, eu gostei muito do livro. Porque ele tinha gostado da história, enfim, ele me contou lá por que ele tinha gostado do livro. E aí o que acontece com esse taxista? Que tinha ali, sei lá, uns 50 anos, máximo. Ele começou a ler outros livros. Porque daí ele descobriu que ele ia para o ponto de táxi, não tinha nada para fazer no ponto de táxi. Não tinha ficar em WhatsApp, essas coisas que as pessoas fazem, que não estão fazendo nada, né? Jogando conversa fora, jogando baralho, enfim, ali no ponto de táxi. E ele descobriu que ele gostava de ler. Ele falou assim, mas eu gostei daquele livro. Daí eu comecei a ler outros livros. Daí ele começou a me contar, Fábio, os livros que ele começou a ler. Tinha de tudo. Do Augusto Cury, cara, ao Rubem Fonseca, da Autotelevisão, porque ele encontrava na biblioteca lá no bairro dele. Aí ele descobriu que tinha uma biblioteca perto da casa dele. Ele descobriu que tinha o negócio que ele podia comprar livro usado no sebo, que ele podia trocar. Ele descobriu que em torno do livro existia um mundo, assim, esse mundo que a gente sabe, né, que vai ali, compra, enfim, que existem leitores e tal, existem escritores. E aí ele começou a me contar como que ele estava montando, claro, ele não sabia o termo, mas ele estava montando a biblioteca afetiva dele. Aí o mais interessante dessa história, Fábio, é que assim, ele não sabia que gostava de ler. Ele passou pela escola, por essa escola, que a gente já discutiu bastante, ele teve uma relação familiar, que eu não sei quem era, uma relação social, enfim, um namorada, enfim, teve as suas relações, né, sociais na vida. Ninguém disse para ele que ler era uma coisa interessante e que ele possivelmente fosse um leitor. Quem que fez esse trabalho? Um louco, que o abraçou e entregou para ele um livro. E ele, a partir daquilo, claro que ele, de alguma maneira, né, tinha suas dificuldades para ler, enfim, mas ele descobriu que gostava de ler, que a leitura para ele tinha uma, entre aspas, uma utilidade, que era nem que fosse ficar no ponto de táxi, lendo, enfim, passando tempo. Fábio, essa é uma questão importante, eu acho. Por que é uma questão importante? Porque esse nosso trabalho, na verdade, nós que trabalhamos e os professores, enfim, essa rede que nós temos de leitura, que a gente fica aí tentando com a biblioteca, com a escola, com o grupo de leitura, enfim, com tudo isso, com a pequena livraria, com a grande livraria, com a editora, enfim, nós somos esse bando, nós somos um louco da história, na verdade. Porque quando a gente faz esse trabalho, quando a gente faz um rascunho, eu gosto dessa história, porque assim, quando eu faço esse rascunho, e entrega um rascunho pronto, de 48 páginas, né, bonito, enfim, eu gosto do projeto e tal. Na verdade, eu sou um louco tentando abraçar alguém, que eu não sei muito bem quem é, e tentando entregar para essa pessoa uma oportunidade de leitura. Porque a discussão é, por que eu vou ler um livro? Porque a gente já discutiu a questão do pragmatismo da leitura, que é tirar uma nota, que é o picolé de uva, né, no final da história, que é ir para a biblioteca para tentar fazer um trabalho escolar e depois nunca mais voltar à biblioteca, porque você não precisa mais ir à biblioteca. Que é essa leitura que a gente precisa fazer, que é o leitor da vida toda. Mas essa descoberta, Fábio, ela é individual. Só que a pessoa precisa descobrir de que maneira ela vai usar a literatura na sua vida. Não, nem que não queira ser escritor, enfim, é óbvio que ninguém, até que tem escritor do mundo, né? Mas, enfim, para essa descoberta, ela é individual, mas ela precisa ser, de alguma maneira, acolhida. Essa pessoa precisa ser abraçada por alguém e precisa receber esse livro. Claro que para receber esse livro ela precisa ter sido alfabetizada, precisa ter, né, saber ler. Isso parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. Muitas pessoas que foram alfabetizadas não sabem ler. Porque ser alfabetizado não quer dizer que você sabe ler e que você vai ler o texto e vai entender o texto. São coisas diferentes. E essa dificuldade termina causando uma aversão mesmo, né? Afasta. Então, assim, a questão do rascunho é isso, Fábio, porque assim, eu, quando eu tinha 12, 13 anos, eu ia à biblioteca pública e era acolhido por aquela biblioteca e eles me entregavam um jornal chamado Nicolau.
que foi um jornal importante na cena cultural brasileira. Eu ia àquela biblioteca, eu era um menino magro, daltônico, todo atrapalhado, ia lá, trabalhava no centro, ia lá descansar na biblioteca, pegava aquele jornal, levava para casa, lia, não entendia quase nada, mas lia aquilo, achava aquilo interessante. Quando eu sou diretor da Biblioteca Pública, eu crio o Cândido, que é o jornal da Biblioteca Pública, e continuo distribuindo rascunho nessa biblioteca, por quê? Porque é esse abraço desse maluco, desse louco, que vai fazer com que talvez passe por ali um menino daltônico, uma menina daltônica, magra, desengonçada, que pegue aquele jornal, leve para casa e aquilo faça um sentido para ela, ou para ele. Então, assim, e esse sentido, você só vai conseguir construir a partir do momento em que você tenha essa oportunidade, a partir do momento em que você tenha o contato com esse livro, seja o professor, que seja esse maluco que vai te abraçar, seja o bibliotecário, seja a escola, enfim, seja uma pessoa próxima, seja, sabe? Só que precisa ter esse acolhimento, esse ato de generosidade, que pode ser muitas vezes involuntário, você pode tropeçar às vezes no meio do caminho, né? Num louco. Mas a chance disso acontecer é muito pequena. Então, por isso que eu acho que esse fortalecimento da escola, desse ambiente, para que as pessoas consigam ter contato com o livro, para que eles saibam o que é o livro, para que eles sejam acolhidos pelo livro, isso é muito importante que seja criado. Né? Eu acho que no momento, no Brasil, nós não passamos por momentos mais propícios. Agora, em relação ao rascunho, é isso. É fazer o melhor rascunho todos os meses, para que a gente possa, pelo menos, abraçar alguém, que pelo menos entregue alguma coisa para esse leitor, né? Claro que a gente fala muitas vezes com um público já leitor, com um público especializado, com um público que gosta de literatura, porque daí também tem uma discussão, né, Fábio, que eu acho que é importante, que é nem a maioria dos leitores, e aí a gente já entra na seara assim, desse microcosmos que a gente vive, que são os leitores mesmo, as pessoas que leem, que vão à livraria, compram um livro, vão à biblioteca e tal. Muitas dessas pessoas, e eu acho que a maioria não está interessada na discussão literária, que não é um problema, né? Porque assim, a pessoa muitas vezes não quer ler a entrevista do autor, não quer saber o que o autor disse, não quer saber o que o crítico disse sobre o livro que ela leu. Ah, eu li, eu gostei. Aí vai o crítico lá e ainda é chato falar que livro ruim, porque o personagem tal e tal, mas ela gostou do livro. Então ela não está interessada na discussão. Muitos dos leitores não estão interessados, e eu entendo isso, até porque existe dentro desses 220 milhões de pessoas, nós temos uma quantidade considerável de leitores. Por que as publicações literárias são sempre micro? Porque, assim, dentro desse microcosmos dos leitores, as pessoas que estão interessadas em discussão literárias é um número pequeno. Então, aí vira um micro, menor ainda. Então, aí você fala assim, mas o veículo literário tal tem, sei lá, 5 mil leitores. É muita gente. Aí você paga assim, 5 mil leitores dentro de 220 milhões, é menos que um vagalume. É um vagalume da asa quebrada. É um vagalume sem a luz. É um vagalume, assim, com muita pouca capacidade de iluminar alguma coisa. E aí, se você pega, por exemplo, o número de leitores dentro desses 220 milhões, também é um vagalume muito em si. É uma coisa muito pequena. Por quê? Porque nós voltamos para um país muito desigual, um país cheio de problemas, um país com um sistema de educação completamente fragilizado. Enfim, a gente já discutiu isso, e eu não estou falando nenhuma novidade, né, Fábio? Não, na verdade, eu fiquei aqui 1h13 amolando as pessoas, falando coisas óbvias, né? Falando coisas que todo mundo sabe. Mas eu acho que a partir dessas coisas óbvias, dessas coisas que nos tocam o tempo todo, a partir de uma realidade que nos cerca, e nos cerca a todos. Não adianta você morar no melhor bairro da cidade, porque essa situação do Brasil analfabeto, do Brasil violento, do Brasil racista, do Brasil com problema na escola pública, ela afeta a todos nós. Não é porque você está dentro de um castelo, porque você está dentro de um condomínio fechado, que essa situação não vai te afetar. Porque se você vai ao Carrefour fazer uma compra, você está sujeito a que toda essa situação, por mais dinheiro que você tenha, por melhor carro que você esteja no estacionamento daquele mercado, naquele momento, pode ser um carro de 500 mil reais, você vai ser, de alguma maneira, afetado por essa situação que é o quê? Que é o país. Né? Então, eu sempre gosto de discutir a questão da leitura e da literatura no Brasil, sempre contextualizando, sempre levando em consideração quem são as pessoas que estão envolvidas nessa... É claro, se a gente quiser ficar no meio literário, indo, e eu não vejo problema nenhum, indo aos eventos literários, que eu vou, acho importante, quer dizer, evito, mas eu vou quando me chamam.
Se a gente quiser viver numa bolha, que é a bolha da literatura, ótimo, não vejo problema nenhum. Ela é fantástica, é muito bacana, porque a gente lê, porque a gente escreve, porque a gente comenta, porque a gente gosta de livros, porque a gente troca informações, né? A gente manda livro autografado um pro. Eu não acho isso ruim, eu acho isso ótimo. É que assim, é que o que eu acho importante é que nós vivemos dentro dessa bolha, que é uma micro bolha dentro do país, né? Que pouquíssimas pessoas aí esse país não dá oportunidade para que essa bolha aumente. E aí o que a gente vê? Essa bolha o quê? Diminuir. E essa bolha fica o quê? Cada vez mais claustrofóbica. E cada vez mais a gente reclama. E a gente reclama porque tem a pandemia, porque a gente tem problemas de distribuição, porque a gente tem problemas de biblioteca, porque a gente tem problemas, enfim, milhares de problemas que a gente sabe muito bem quais são, né? Mas no final da história, nós estamos, todos nós, dentro daquela luz lá do vagalume. Nós não somos nem o vagalume inteiro. Nós somos aquela luz lá, e lá dentro, de alguma maneira, tentando deixar com que essa luz do vagalume não se apague. Sabe? A gente se esforça para que um vagalume exista, né, Rogério? Eu acho que é isso, sabe? Eu não gosto do discurso, eu não sou niilista, não sou fatalista, não sou pessimista ao extremo. O que eu acho que é importante, mas também não sou o cara mais entusiasmado no mundo com essas questões. O que eu acho que é importante é isso. Por isso que eu acho que o rascunho segue, sabe? Eu acho que é uma questão de teimosia, claro, de ideal, de sonho, tem toda essa coisa meio piegas, assim, né? De você ser apaixonado pela literatura, de tentar retribuir à literatura o que a literatura me entregou, de alguma maneira. Isso está todo dentro desse projeto, né? Que já faz 20 anos, né? E também é uma questão de teimosia, né? Eu falei assim, eu vou continuar com esse negócio porque eu acho que isso aqui é importante, né? Para mim, para as pessoas que estão em torno, enfim. Mas eu não sou o cara que gosta de fazer o discurso da desgraça plena do país, não é isso. Muito pelo contrário, até porque eu continuo acreditando no país, né? Eu continuo trabalhando, porque se eu não acreditasse nisso aqui, eu fazia minhas malas e ia embora, né? Você continuar fazendo um trabalho, um jornal de literatura, por mais insignificante que ele seja, Fábio, para a sociedade, para as forças de poder do país, é um ato político também no final da história. Né? É um ato político, é a maneira que você tem a sua maneira de tentar interferir de uma maneira positiva numa situação que é completamente contrária àquilo que você acredita, né? Que é a possibilidade das bibliotecas, que é a possibilidade disso que a gente vem falando o tempo todo. Então, eu acho que é um ato político importante, assim. E é uma maneira que eu acho que eu consigo fazer parte dessa diversidade do Brasil e também voltar para dentro. Quando eu faço um rascunho, na verdade, eu faço um rascunho para a minha casa, né? Para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, mesmo sabendo que as pessoas não vão ler, mesmo sabendo que meu pai nunca vai ler o rascunho, e ele lê, ele não entende aquilo. Não por culpa dele, mas por culpa da história que foi construída para ele, né? Então, assim, a história que o país ofereceu para as pessoas, que tipo de história o Brasil conta para essas pessoas, isso é importante. Porque eu não me ufano do Brasil ser, não sei, o maior produtor não sei do que, o maior produtor disso, o maior produtor daquilo. Cara, Fábio, se parar para pensar, a gente faz avião. A gente faz avião. Temos uma empresa que faz assim, aviões de boa qualidade, que compete com as outras empresas no mundo. E a gente está discutindo a questão que a gente não consegue, que a gente precisa de uma lei para que uma escola tenha uma biblioteca. Então, assim, um país como esse, ele precisa ser o tempo todo entendido. E a gente só vai conseguir entender isso e discutir esse país e tentar olhar para ele, tentar iluminar esse país de alguma maneira, a partir do momento que a gente fortaleça essa questão, que é esse abraço que a gente precisa dar nas pessoas. A gente precisa encontrar maneiras de abraçar as pessoas e entregar para essas pessoas um livro, para que elas possam entender por que elas estão na escuridão, literalmente na escuridão, sabe? Eu acho que essa é uma batalha. Eu acho que assim, eu não tenho a esperança de que o rascunho vai até os 50 anos, eu espero, né? Fez 20, vai mais 30, né? Eu tenho 47 e vou até 77. Eu vou me aposentar e vou viver ali os meus últimos 8 anos, que eu vou morrer com 85, né? Eu já fiz o meu projeto. Então eu vou trabalhar até os 77, dos 77 até os 85, eu vou descansar um pouco. Mas, assim, sinceramente, eu não tenho a esperança que nos próximos anos essa situação mude. Por quê? Porque ela é tão complexa e a gente vem há tantos anos. Veja, eu estou há 20 anos fazendo rascunho. A gente dá 3 passos para frente
e 5 para trás. Às vezes a gente dá 5 para frente, 2 para trás, sabe? A gente constrói uma ponte para chegar desse lado do rio do outro lado. A gente chega, às vezes a gente constrói a ponte até a metade do rio. Aí vem uma enxurrada e leva a ponte e a gente começa a construir de novo. A gente está sempre construindo essa ponte. Só que a gente, assim, eu não sei se a gente vai conseguir chegar do outro lado do rio num curto prazo de tempo. Eu acho que não. Quer dizer, eu tenho certeza que não. Mas não é porque eu não vou chegar do outro lado que eu vou desistir de construir isso, sabe? Até parece uma coisa de autoajuda isso, né? Mas, enfim, é isso que a gente faz. É tentar construir essa ponte para chegar do outro lado. E chegar do outro lado e abraçar alguém e falar, ó, tá aqui o livro. Agora vamos começar a construir essa história, a sua história de leitor, a sua história como cidadão, como pessoa. Você vai ler esse livro, você vai saber para que serve uma biblioteca, né? Sabe? Você vai responder aquela pergunta, que é uma pergunta que está dentro da minha casa. Que está dentro. Aquela pergunta, ela vai me acompanhar pelo resto da vida. Sabe? Então, assim, são coisas que são íntimas, mas não são íntimas, são de todos nós. Porque essa situação, ela é uma situação de todos nós que trabalhamos com livro-leitura, né? E assim, eu falei demais, eu acho que eu não sei se eu ajudei. Esse sentido que você está dando aí, esse sentido para a sua vida, justamente se fortalece quando ele abrange uma realidade maior, né? E é isso que você está fazendo. Exatamente, é isso que eu tento. Eu tento ampliar o máximo possível essa capacidade de abraçar e de entregar a entrega do livro. Enfim. É complicadíssimo, né, Fábio? Mas não vou reclamar dessa questão, porque eu sei que é assim, sabe? Porque uma coisa é você saber onde você está pisando. Eu sei exatamente onde estou pisando, estou há 20 anos fazendo isso aqui. Eu sei onde são, eu sei que é difícil, eu sei que é um problema, mas não é por isso que eu não vou aumentar o número de páginas do rascunho, que eu vou tentar uma saída com assinaturas digitais, que é o que a gente fez, e eu peço encarecidamente para quem não assina o rascunho, assine, né? Não custa quase nada. Enfim, conheço trabalho, sabe? Dissemine essa ideia, porque é importante, né? Eu sei exatamente onde estou pisando. Agora, se eu pisar e achar que eu vou afundar e não vou sair do lugar, eu vou ser mais um que vou afundar, com muitos que acabam afundando. E aí a construção dessa ponte vai se tornar ainda mais difícil. Rogério, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Queria também que você falasse como as pessoas podem assinar o rascunho. O endereço é o rascunho.com.br, não é isso? Tem a assinatura digital e também a assinatura que se mantém no papel, enfim, e também está nas redes sociais. É uma edição mensal, não é? Não, exatamente, Fábio, é isso aí. É só acessar rascunho.com.br, dá para lá tem os planos para assinar, é super barato, assim, é super em conta, é mais para manter mesmo o dia a dia, né? Porque não é barato fazer o jornal também, né? Mesmo sendo um projeto colaborativo, é um colaborativo que no final sai caro, né? Mas é isso, é assinar. A melhor maneira de colaborar com o Rascunho, com esse projeto, é assinando o jornal, né? Você pode assinar digital ou digital impresso, receber o jornal em qualquer lugar do Brasil. Enfim, quando recebe, né? Porque o correio também é um problema seríssimo, né? Porque o correio não entrega, não chega. Então aí a gente volta para os problemas estruturais do país, né? Então, a gente volta à questão das fragilidades do país. Enfim, se é um país que você faz um negócio que não consegue entregar, mas aí já é uma outra discussão. E o Rascunho está em todas as redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, que é só digitar Jornal Rascunho, acha fácil. Enfim, eu estou sempre aqui à disposição dos leitores, desse diálogo. Assim, sou muito acessível nessa conversa com os leitores, com os assinantes, enfim. Rogério, muito obrigado, viu? Pela conversa, foi massa. Pena que o tempo passou muito rápido e a gente também tinha tanta coisa ainda para conversar, mas vamos guardar para outros momentos. Obrigado, Fábio. Eu não sei se eu espero ter colaborado de alguma maneira. Eu falo muito, falo rápido, eu sou um tímido, né? Eu quero me livrar logo do assunto e tal. Foi muito bom. Espero ter colaborado e ampliado de alguma maneira essa discussão e, enfim, estou sempre à disposição. Tá bom, valeu. Um abraço, Rogério. Um abraço, Fábio. Obrigado.